Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. Olá pessoal, boa tarde. Estamos iniciando o programa Lola Talk aqui na rádio Lola Paluter. Essa rádio é aqui da comunidade Evangelho e Confissão Luterana no bairro dos Pires, Limeira, São Paulo. Esse programa é transmitido todas as quintas-feiras a partir das 14 horas. João, diz alguma coisa aí? Fala povo bonito que escuta a gente nesta quinta-feira. Vamos para mais um Lola Talk. Vem com a gente, vamos escutar uma música. Daqui a pouco a gente volta. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando o Criador. E tu, amigo, por que não cantas louvando a Cristo, Jesus o Salvador? E tu, amigo, por que não cantas louvando a Cristo, Jesus o Salvador? Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. Sorrir a todos não é tão fácil, mas o sorriso é como a bela flor. Por onde passa o seu perfume, traz alegria, faz esquecer a dor. Por onde passa o seu perfume, traz alegria, faz esquecer a dor. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. De nossa vida façamos sempre um belo hino de amor e gratidão. O nosso lema seja alegria, que dá esperança a cada coração. O nosso lema seja alegria, que dá esperança a cada coração. Hoje nós temos uma convidada especial, a Poliana. A Poliana é membro aqui da nossa comunidade e ela fez um curso sobre meio ambiente. Ela estudou na UFSCar em São Carlos. E eu a convidei para a gente poder bater papo, justamente sobre essa questão do nosso cuidado que a gente deve ter com relação à criação de Deus. Deus nos deu um planeta maravilhoso, enfim, nos deu tudo. E será que a gente está sabendo cuidar disso tudo direitinho? Então eu chamei a Poliana para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? E aí, João, se alguém quiser fazer uma pergunta... Verdade, você pode participar com uma pergunta, com uma dúvida, manda um oi pra gente. Nós não estamos ao vivo neste dia, é uma pena. Nossa locutora está me dando trabalho na edição, não pode mais fazer ao vivo, mas estamos aí. Vou passar o número para você, você pode mandar que eu tô aqui no estúdio. Assim que você me mandar, eu vou encaminhar para a nossa convidada. Anota aí o nosso Zap Zap. 19 99950 0537, repetindo, 19 99950 0537. Olá, Poliana, boa tarde, tudo bem com você? Oi, Márcia, boa tarde. Tudo bem com você? Também. Poliana, eu estou muito contente de poder estar te chamando aqui para a gente bater um papo hoje.
Aqui na comunidade você já foi pequenininha, né? Cresceu aqui junto com a gente, se formou e olha, esse povo tem história já para contar, né? Aí, Poliana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação. Tá. Bom, acho que é isso mesmo que você falou, né? Eu nasci, né, e cresci aí no sítio, né, nos Pires. E aí, desde muito criança, assim, eu sempre quis estudar ou descobrir mais sobre meio ambiente, natureza. Era uma coisa que eu sempre, assim, tinha curiosidade em aprender. Acho que muito por conta do contexto, né, que a gente cresceu, assim. E aí eu fui me especializar, assim, fui fazer faculdade de gestão ambiental. Então, foi a formação que eu fiz, assim. E aí depois fiz uma pós-graduação em educação ambiental também, em sustentabilidade. Então, assim, isso é praticamente a formação da faculdade, mas acho que com a vida a gente aprende muito, né? Com muitos saberes, assim, muitas coisas interessantes. Mas aí foi isso, assim. E hoje eu já tenho trabalhado, assim, com projetos socioambientais, de educação ambiental, de sustentabilidade. Mais recentemente, estou trabalhando, assim, com a parte mais de projetos socioculturais, assim, que envolve um pouco essa parte também da cultura. Você fez um curso também na Alemanha, não foi? Foi. Uma Durante a pós? faculdade, teve uma oportunidade de fazer uma graduação sanduíche, que é como se fosse uma parte da graduação em outro país. E aí eu escolhi a Alemanha, e aí lá eu consegui fazer um curso que, traduzindo assim de maneira livre, é Ciências Ambientais e Sustentabilidade. E aí foi um ano e meio lá na Alemanha, estudando também algumas matérias, conhecendo alguns lugares assim que já tinham iniciativas de horta comunitária, de uso e ocupação do solo. Então, assim, deu para conhecer um pouquinho também outra realidade, assim, de como um país, né, da Europa lida com questões ambientais, assim. É porque cada país tem a sua peculiaridade, né? O seu jeito e tudo mais, né? Sim. Acho que cada país tem as suas políticas, né? Então, tem um histórico também, né? A Alemanha tem um histórico aí de 2 guerras e várias questões mesmo de desenvolvimento industrial. E aí hoje ela tem, né? Hoje ela é bem reconhecida, assim, inclusive em várias políticas ambientais, assim, que estão na frente de outros países, assim, com alimentos, por exemplo, orgânicos, alimentação vegana, com várias políticas de espaços verdes nas cidades. Então tem bastante coisa, assim, interessante que eles já têm implantado. Que aí Ah, acaba sendo uma referência, né, para outros países. é legal. Eu te convidei também nesse sentido, hã, e já que você estudou, né, fez essa questão do meio ambiente, eu pensei em te convidar para falar principalmente assim, para fazer com que a gente entenda melhor essa questão, porque o meio ambiente, queira ou não, é criação de Deus, né? Deus criou o mundo, deixou a gente aqui para cuidar desse mundo, né? A natureza, enfim, tudo. E eu não sei até que ponto a gente está conseguindo cuidar direito desse mundo da natureza e tudo mais. Então, desde o momento que eu jogo um papel de bala na rua ou do vidro do carro para fora, isso tem consequências ali na frente. E é um Uhum. cuidado tão bobo, tão fácil, que muitas vezes pode ajudar ou resolver tanta coisa se cada um cuidasse um pouquinho melhor daquilo que faz com o seu lixo, coisas nesse sentido, né? Então é por isso que eu te convidei, pra gente bater um papo nesse sentido. Ai, boa. Eu fiquei muito feliz, assim, com o convite, que acho que é sempre interessante a gente poder conversar, assim, sobre esse tema, dialogar. E eu acho que uma parte importante, assim, para a gente perceber é que quando a gente pensa, né, ou fala sobre natureza, meio ambiente, muitas vezes a gente vê algo como sendo externo, como sendo ao nosso redor. Mas eu acho que é muito importante quando a gente pensa que nós somos também a natureza, nós somos o meio ambiente, né? Então, tudo que a gente faz, né, impacta diretamente na nossa vida, né? Então, e tudo que a gente precisa para ser vem, né, desse ambiente.
Então, quando acho que a gente se conecta e sente isso, né, e até de uma parte mesmo, que você falou da espiritualidade, né, às vezes a gente, sei lá, para respirar ou para ter um momento de paz, vai para as árvores, né, pisa na Uhum. terra, ouve os pássaros, né, vai para a lavoura, vai para o meio do pomar ali para ter um momento de sossego, ou então a gente vê ali as maravilhas de Deus, assim, né, ou a presença de Deus, né, no brotar de uma flor, né, na água do rio, nos animais, no canto dos pássaros. Então, isso está muito conectado, assim, quando a gente percebe isso, quando a gente sente, né, a gente fala, cara, eu me sinto melhor nesse ambiente, eu me sinto melhor com isso, com esses animais, com essa terra, com essa árvore, né, e então a gente se sente parte, a gente fala, cara, eu sou parte disso, né, e aí acontece que a gente observa que tem algumas atitudes de algumas pessoas e Uhum. de um próprio sistema em que a gente vive, né, um próprio sistema econômico, político, que a gente cada vez mais entende que o meio ambiente é uma fonte de recurso, né, recurso natural. Então a gente vai lá e extrai, a gente vai lá e pega, extrai combustíveis fósseis, extrai petróleo, extrai madeira, né, minério, e a gente usa isso como matéria-prima. E a gente se esquece de que as coisas levam tempo, né, para se regenerar na natureza. E aí a gente tem esse fluxo de vida corrido e constante. E muitas vezes é isso, a nossa relação vai se distanciando, e aí a gente acha que pode usar uma coisa e jogar fora, né? E eu sempre coloco jogar fora entre aspas, porque a gente joga fora, mas que fora é esse, né? Porque é um planeta. E Uhum. então a gente tem às vezes essa atitude de eu vou descartar ali, ou eu vou usar isso aqui e jogar, vou usar uma vez só. Isso aqui não é nada, é um papel de bala, é uma latinha. E aí a gente acaba tendo essa postura, né, de descartar ou jogar em qualquer lugar, ou extrair mais do que o planeta consegue repor. E aí a nossa relação com esse meio ambiente físico, biológico, ela tá tendo consequências, assim, irreversíveis talvez, né. Acho que a gente já tem sentido isso cada dia mais, assim, né, no nosso dia a dia, assim, essas consequências mesmo desse descuido, né, dessa rotina desse modo econômico que nos faz cada vez mais distantes e, e com essa percepção de que o ambiente é algo a meu favor, ou que eu vou usar pro meu consumo, né? E A gente é muito consumista, né? assim, A gente consome além daquilo que você muitas vezes precisa. Eu pensei, agora sim me veio na cabeça a questão de roupa, né? Roupa e calçado. Nossa, a gente como mulher adora, né? Vai, sim, é roupa, é uma blusinha. O João tá concordando comigo aqui já, né? É sapato, de repente, assim, eu olho lá no meu guarda-roupa e eu vejo assim, gente. Eu preciso parar. uhum, Vamos dar uma segurada aqui, né? Porque caramba, eu não sou uma centopeia, né? Para que tantos pares de sapato, né? Mas enfim, mas são coisas que a gente gosta e acaba exagerando um pouco nessa questão do consumo. Então a gente não reaproveita, a gente não usa tudo aquilo que aquele material pode dar pra gente e acaba sim. descartando. Ou descarta na natureza, ou no lixão, ou alguma coisa assim. E isso também vai saturando, né? É aquilo que você comentou. O lixo nosso vai ficar aqui dentro do nosso planeta, a gente não consegue mandar para o espaço afora, né? Então. E às vezes é isso mesmo, a gente tá, assim, um modo econômico, né, que nos faz, que fala toda hora pra gente, olha, pra você, né, para você ser feliz, você precisa comprar isso, você precisa ter o carro do ano, o celular do ano, olha, saiu uma nova marca de, sei lá, chocolate. Então, todo tempo a gente tá bombardeado por essas informações. E aí a gente às vezes não para pra pensar, tá, eu preciso realmente disso? Para ser ou para compartilhar? E isso é uma crítica, uma pergunta que eu jogo aqui para mim também, porque às vezes eu me pego assim, nossa, olha esse lançamento, Né? São umas coisas que a gente faz assim, né? olha que demais isso aqui. E aí a gente tem que, né, falar, opa, peraí.
Isso é importante mesmo? O que é mais importante, as relações que a gente tem em família ou um baita presente, né? Acho que um pouco a gente pode ter observado na própria Páscoa, né? A Páscoa a gente celebra a ressurreição de Jesus, né? Jesus está vivo, ele voltou. E aí quando a gente chega nos lugares, a gente quase não vê nada sobre isso, né? A gente vê o ovo de Páscoa, coelhinho da Páscoa, chocolate, barra de chocolate, ovo de colher, e aí... E um monte de embalagem. E um monte de embalagem. Embalagem, papel Tá. assim, papel assado, laço não sei que jeito, e assim vai, né? É. Não que de repente a gente não possa usufruir isso, acho que não é bem por aí, a gente pode, mas assim, é aquela coisa que a gente também tem que começar a ter aquele cuidado de como você usa tudo isso, né? Sim. Esses dias mesmo eu estava fazendo caminhada ali no Limeirão, aí você vai, passa do lado da boca de lobo assim, onde a água escoa, né? As enxurradas e tudo mais. O que a gente vê lá? Latinha, garrafa PET, aí mais não sei o que, sabe, umas coisas assim. Aí você fala assim, tá. Aí depois o pessoal reclama que tá alagando, que tá enchendo, né, a rua ou alguma coisa assim. Mas e o tanto de lixo que entrou naquela rede de água de chuva e tudo mais? Isso acaba entupindo, isso vai acabando, vai ficando lá, e aí? Né? Então, é uma atitude que, de repente, você não tem que jogar aquilo assim na rua. Pô, põe no seu lixo, coloca no lugar adequado, né? Isso é um cuidado que também as pessoas precisavam ter. Porque, queira ou não... Ai, Poliana, se eu falar alguma coisa que não é correta, você pode me corrigir, tá? Isso tudo vai causando um desequilíbrio na natureza que a gente acaba, depois a gente fala assim, nossa, mas por que esse calorão desses dias todos, né? Não sei se eu tô indo pro lado certo, pelo caminho certo, mas aí agora eu deixo você falar um pouquinho, senão eu falo muito também. Não, acho que é isso mesmo, assim, eu acho que a gente não precisa, né, de alguma forma, bobinar ou não ter mais, né, então eu não vou comprar mais nada, eu vou viver de ar e é isso, né, imagina, não tem como, assim. Mas acho que pensar em outras alternativas, né? Então, será que, por exemplo, esse exemplo da Páscoa, que está bem fresco aí, será que eu não consigo pensar uma mulher ou alguém empreendedora que faz ovos caseiros, que de alguma forma eu possa comprar e ajudar ela na renda, ao invés de comprar os ovos, por exemplo, de uma empresa gigante de ovo de Páscoa, enfim, de chocolate. Será que aí, pensando nessa questão do resíduo, será que eu não consigo pensar em alguém ou em alternativas que ao invés de usar embalagem plástica, eu posso usar um tecido, um pano, sabe? Assim, tem várias, né, ou papel craft, tem várias iniciativas, assim. Porque eu acho que hoje o maior vilão, assim, quando a gente olha para essa sociedade, a gente chama de sociedade do consumo, né? Acaba sendo plástico, porque tudo se tornou descartável. Esses dias eu queria comprar um garfinho pra comer bolo. E aí eu queria achar aqueles garfinhos dos anos 90, de madeirinha com dois negocinhos. Ah, não, você não vai achar mais isso. E aí, eu não achava, de jeito nenhum. Mas o garfinho plástico, qualquer esquina tem. Sim. Então, como que a gente consegue ir quebrando esse padrão, né, e mudando isso? Porque tudo se tornou descartável, tudo se tornou rápido. A gente quer as coisas para ontem, a gente quer tudo muito rápido. E aí, os moldes de produção ficaram mais fáceis. Então, a gente faz um monte de molde e faz tudo ali no plástico e, né, e vai. E aí a gente usa uma, duas vezes e aí a gente descarta. E a gente acha que acabou o nosso problema. E esse descarte, ele acaba impactando, porque vai parar em algum lugar. Vai parar na nossa natureza, né? Nesse ambiente. E aí, se não tem um manejo correto, é isso, vai para os bueiros, vai para lixão, vai para os rios, né? Vai para as florestas, enfim. Ou para a rua, né? Assim, enfim, vai para qualquer lugar. Então é um desafio mesmo. E é um desafio que a gente não consegue resolver do dia para a noite. Acho que é importante a gente ter essa noção de que é algo sistêmico, que é um processo, né, para a gente mudar o pensamento das pessoas, da própria indústria, do governo, né, como um todo, porque é isso, né, são uma coisa puxa a outra, né?
Gente, eu tô pensando naquele garfinho de madeira. Jura mesmo, porque se ele vai pro lixo ou vai para um lixão, ele vai apodrecer rapidinho. Agora Uhum. pensa num garfinho de plástico, quanto que o dito cujo vai ficar ali, né? Anos, anos. Anos, né? Até de repente acontecer alguma quebra de molécula ali e ele começar a se desfazer. É. Mas é por aí mesmo, né? Então, muitas vezes o pessoal procura realmente alguma coisa que seja assim mais prática, descartável, alguma coisa, do que ter, por exemplo, acabei de fazer isso aqui agora há pouco, né? Não tinha um copo ou não trouxe minha caneca. Usei o quê? Um copo descartável de Uhum. plástico, né, João? Ah lá, o João também tá com o copinho dele aqui. Quer dizer, sabe, são uns hábitos que muitas vezes a gente poderia, né, com coisas Sim. básicas também tentar mexer nessa questão. Mas eu queria que você falasse um pouquinho também dessa questão desses efeitos, essas chuvarada fora de época, porque antigamente janeiro chovia, agora já mudou. Hum. Fazia frio, tinha geada. Quando eu ia para a escola, gente, eu pegava geada, geada, né? Agora, vamos dizer, faz uns 3 anos que deu umas geadas boas por aí, senão já não tem mais, né? Sim. Essa questão em temperatura também, que eu acho que esse ano também foi bem complicada, Marcante, né? tá, né? Bem marcante. Então, tudo isso é É, reflexo daquilo que a gente faz, né? sim. Se a gente olhar como, né, a gente trouxe esses exemplos, né, do copinho plástico, do garfinho, enfim. Para se produzir isso acabou ficando muito barato, né, por conta desse modo de produção mesmo, industrial, né. E aí a gente acaba extraindo muito recurso natural, né, que a gente entende que as coisas que a natureza nos proporciona são esses recursos naturais para esse modo econômico. E aí, principalmente, a gente extrai e a gente queima muito combustível fóssil, petróleo, gás, carvão. E aí todas essas mudanças, né, que a gente tem desde, né, ao longo de todos esses anos, né, essas mudanças de comportamento, de produção, esses modelos econômicos, eles acabam usando e gerando muito gás de efeito estufa. Isso acaba gerando um maior aquecimento do planeta, que é o que a gente ouve falar que é o aquecimento global. E aí uma das consequências desse aquecimento, né, no planeta, é que isso faz com que a temperatura do planeta mude, né, e isso não está mudando de ontem para hoje, isso está mudando já faz um tempo. E a gente tem sentido isso, acho que muito mais, de uma maneira muito mais forte, muito mais drástica nesses últimos anos, assim. Eu acho que essas ondas de calor que a gente sentiu esse ano, secas, extensas em alguns lugares, depois uma chuvarada em outros, né? Ou então assim, eu sei que o verão chove, mas tem verão que não chove mais, ou então chove muito torrencialmente em uma região, e aí a gente tem vários, várias consequências e impactos disso. Então, essas mudanças que estão acontecendo, assim, né, com relação ao planeta, a gente tem um nome para isso, um nome científico, que é as mudanças climáticas, né? E aí tem uma galera que estuda isso, que eles fazem os relatórios, os estudos, tem um painel intergovernamental para monitorar isso, né? Então tem uma série de dados assim que fala, olha, de tal a tal ano aumentou X, né, a temperatura. Eu não sou expert nisso, assim, mas tem muitos relatórios mesmo que trazem esses detalhes. Mas uma coisa é verídico, assim, a gente está de alguma forma mudando esse clima do planeta e as consequências disso são algo também alarmante, assim, que a gente já deveria estar fazendo mais para reverter, para mitigar isso, né? E, então, eu acho que é algo que no mundo, assim, todo mundo está atento para isso. Apesar de terem muitas controvérsias, né? Porque a maior parte da emissão, às vezes, vem de países em desenvolvimento, né, que é Brasil, Índia e Estados Unidos, que é um país desenvolvido, mas é um dos maiores emissores, né, de gás de efeito estufa, com produção, né, com automóvel, com emissão através da geração de energia.
Então, uma forma de mitigar isso são essas atitudes individuais que a gente pode ter, repensar o que a gente usa, o que a gente consome, mas também mitigações que são assim a nível nacional, a nível municipal, né? Então, políticas públicas, olhar para essa questão da energia renovável. Acho que a gente tem observado isso, né? Tem visto mais energia solar por aí do que antes, né? Uhum. Então, são algumas alternativas, assim, para a gente olhar para esse cenário mesmo, que é uma realidade, que acho que a gente tem sentido, né? E o pessoal também que cultiva, né? Que tem lavoura, tem sentido isso, qual a melhor época para plantar, talvez já não é a melhor época agora, né? Porque mudou a temperatura, mudou o regime de chuvas, né? E é uma coisa que a gente realmente, eu sou um pouquinho assim, eu tô lá quase com você na sua idade, assim, pouca diferença. Mas são coisas que a gente vem notando e é gradativo, é aquilo que você falou, né? Tem alguma coisa a ver essa questão do aquecimento, essas coisas, El Niño, Laninha, tudo isso sobre essa influência também, o aquecimento dos oceanos, enfim, essa coisa toda? Tem. O El Niño e a Lina, eu acho que é um fenômeno meio que natural, ele acontece já, assim como o próprio efeito estufa, ele é um fenômeno natural, ele acontece, essa questão do planeta se aquecer um pouco. A questão é que a gente já passou Do do limite? limite do natural. Então, assim, a gente tá. E a gente passou por quê? Porque a gente está cada vez mais usando energia, né? Queimando combustível fóssil, então tem as emissões. Se a gente olhar hoje no contexto mundo, o desmatamento, quando a gente tira a floresta, a gente diminui a quantidade de árvores e as árvores absorvem o CO2. Então, quanto mais a gente mata, menos essa floresta vai recuperar de CO2 da atmosfera. Então, aí a gente tem um problema que esse ciclo não está mais se fechando, né? E hoje, acho que um dos maiores motivos de desmatamento, assim, olhando a nível, talvez, do Brasil, principalmente, é com relação à pecuária. Então, aí tem um ponto de atenção também que a gente deveria pensar em formas de agricultura mais sustentáveis, né? E então a gente sabe que a floresta está sendo desmatada para cultivo de gado, por exemplo. E aí tem um outro agravante que é os gados, né? Os bovinos, eles emitem metano, que é outro gás responsável pelo efeito estufa, né? Assim como os lixões. Então, quando a gente descarta algo errado, que não vai para um lugar onde se faz um tratamento de resíduo, essa decomposição desse lixo, né, desse matéria orgânica, ela gera metano. E o gás metano, ele é um dos principais responsáveis por aquecer essa composição de gases na atmosfera do planeta. Então tá tudo muito interligado, assim. E para a gente conseguir mitigar isso, são muitas iniciativas que a gente precisa fazer, assim, individualmente e também enquanto uma comunidade, né? Porque a natureza em si, ou pelo mesmo, ou se a gente tomar como base o nosso corpo, né, vamos pensar assim agora na criação de Deus, é uma coisa realmente que um equilibra o outro, né? É um equilíbrio que foi criado ali, é um equilíbrio, vamos dizer assim, perfeito. Só Sim. que se de repente a gente mexe numa pecinha aqui, ou tira alguma coisa lá, ou muda aí, ou muda lá, ou estraga aqui, ou estraga lá, então acaba acontecendo essa questão desse desequilíbrio, né? E é onde Sim. que os problemas começam a aparecer depois, né? Exato. Se a gente for pensar na própria, no próprio funcionamento dos animais, né? Então, os herbívoros que comem tal planta, ou os carnívoros que comem outros animais, né? Então é isso. Se você começa a ter um desequilíbrio, vai ter as pragas, né? Vai ter muito mais de um animal do que o outro, e aí não tem o predador, e aí, tipo, tem doenças que surgem, ou então algum tipo de isso, assim, de desequilíbrio, né, numa plantação ou então nas cidades. Acho que a pandemia talvez tenha sido um reflexo disso também, né, o quanto a gente tá suscetível aí a infestações, né, ou a desequilíbrio, né, vírus, bactérias, enfim.
Eu acho que tá Aí, tudo aí a gente muito. já começa a entrar no uso excessivo de antibiótico, por exemplo, né? Que aí acaba aparecendo bactérias e vírus, essas coisas cada vez mais resistentes até aos antibióticos, né? E isso acaba causando um outro desequilíbrio também dentro do nosso corpo, dentro do nosso Uhum. organismo, né? Então, nossa, a gente tá indo aqui pro lado da medicina daqui a pouco, ó, né? Mas e inclusive, se a gente pensar, tem vários medicamentos que a gente consome, e aí a gente faz xixi, e esses componentes saem e vão parar na rede de esgoto. Vamos pensar em pessoas que moram, né, na cidade, que tem uma rede de esgoto ali interligada. E aí, quando isso chega na estação de tratamento, muitas vezes a gente não consegue filtrar. E aí, apesar de a gente limpar essa água e devolver essa água para o corpo hídrico, muitos elementos de remédios, assim, de antibióticos, de hormônios, vão parar nos rios. Então, assim, é uma série de atividades que a gente faz e a gente nem imagina o impacto que isso tem, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? E quanto mais gente, mais situações desse sentido vão surgindo, né? Uhum. Gente, não é brinquedo, não. O meio ambiente é uma coisa. A criação de Deus é uma coisa perfeita. Eu acho que a gente que não tá sabendo cuidar muito bem dela, né? Uma vez eu tava vendo uma reportagem na televisão, aí apareceu a China. Gente, era uma fumaça. Uhum. Uma poluição, uma coisa de louco, o pessoal andando na rua de máscara em função da poluição, do É, excesso de poluição que tem lá na China, vamos dizer assim, né? Em função de tudo que eles sim. fazem lá. Entendeu? Então é interessante isso, né? Tudo isso que acarreta a ação do homem em cima da natureza, né? Eu acho que talvez a gente tenha se perdido mesmo, assim, enquanto a gente se sente superior enquanto humanos, né? E aí a gente acha que pode usufruir. Mas na verdade não, né? Tá tudo interligado e a natureza em equilíbrio, ela vai nos tornar, ela vai nos fornecer ou vai nos manter mais vivos e saudáveis, né? Que a gente ainda não está conseguindo esse equilíbrio, porque a gente está usando assim de uma maneira muito consumista mesmo, uma maneira muito, eu sou humano, eu vou usar tudo. Mas se a gente pensar em doenças respiratórias que a gente tem, é porque é isso, né? A gente está com tanto gás, está com tanta poluição na atmosfera que a gente não tem um ar puro, né? Às vezes. Então tá tudo muito conectado. Mas acho que a gente não precisa ficar assim. Eu não gosto desse termo, tipo, de ficar com uma sensação de catástrofe, sabe? Ai, meu Deus, e Não agora o precisamos que vamos pensar assim fazer? nessas coisas. Ai, porque a geleira tá degelando lá É, e não sei o que tal. Isso vai dar um impacto. As exato. cidades na Eu beira acho, do mar vão sumir e tal. Então não é para tanto assim. eu acho que a gente não pode cair Extremo. nesse extremo, assim, dessa coisa, assim, de alarme e catástrofe. Ai, meu, vamos todos, então, né, vamos ficar perdidos e o mundo não tem mais jeito mesmo, e caramba. Eu acho que não, assim, eu acho que é a gente saber que isso é um cenário e é uma realidade global que a gente está enfrentando no planeta, mas olhar para um pouco para nossa localidade, sabe? O que que eu posso fazer no meu dia a dia, na minha casa, no meu território, na minha comunidade, no meu trabalho, o que que eu consigo, né, mudar, transformar ali e meio que começar essa transição para uma sociedade mais sustentável, sabe? Que a gente, quando pensa em mudança climática, né, nesse nível global, a gente sempre fala no pensar global e agir local. Porque não adianta eu querer ir salvar o urso polar lá no Polo Norte, ou lá, né? Como que eu vou fazer isso? Eu tô aqui no Brasil, sei lá, no estado No de São bairro dos Paulo, Pires, no aqui e bairro dos tal. Pires, né? Então, o que que eu consigo fazer dentro da minha realidade, com as pessoas que eu convivo, né, que eu possa transformar ali uma realidade, eu possa começar um movimento que tenha esse olhar mais cuidadoso mesmo com as relações humanas e com as relações, né, naturais, enfim, com a natureza, assim. É um pouco esse
essa mensagem também, senão a gente vai ficar desesperado e não é legal. É aquela coisa, cada um cuidando, né? E agregando mais gente que vai fazendo, tendo esse cuidado também. A natureza também, ela responde, né? Ela se regenera, tem o tempo dela, claro. Mas a gente vê alguns fatos, alguns relatos que a coisa muda e melhora muito, né? É uma questão de cuidado mesmo, né? Saber cuidar e usar, vamos dizer assim, os recursos que a gente tem de uma maneira sábia e ponderada. Não achar que as coisas não vão acabar, né? Porque é isso, elas são finitas, né? Os recursos são finitos, e só que eles têm uma capacidade de se regenerar, isso é fato. A gente vê talvez uma área que foi incendiada e depois a gente vê as coisas brotarem, a gente fala, caramba, né? Então a gente sabe que a natureza tem esse potencial, mas a questão é o tempo. Ela leva um tempo para se regenerar, e às vezes o nosso tempo enquanto sociedade capitalista está muito acelerado e a gente está, né, a todo momento pegando coisas, assim. Mas também tem várias iniciativas que dá para fazer em grupos, assim. Tem uma galera jovem, que são os jovens pelo clima, que eles estão, assim, querendo transformar as escolas, os bairros, sabe? Fazendo mutirão, plantando árvores, sei lá, fazendo captação de água da chuva. Então tem uma galera, assim, super engajada também, fazendo atividades, assim, em coletivo, sabe? Então isso também é legal, porque são maneiras de fazer a coisa acontecer, né? Individual ou em grupos próximos, assim. Legal. Legal mesmo. Poliana, o nosso tempo já tá indo, ó. Já tá dando quase meia hora. Né? De papo, falamos você muito. viu? O papo vai longe. Você tava tão preocupada? Não, mas é assim. É um papo gostoso que a gente vai levando aqui e a gente vai trocando. É assim que funciona, Muito bom. tá? Nossa, que legal. Então, eu Dá pra queria... gente conversar muito, né? Acho que é isso, assim. A gente foi pra muitos caminhos, mas é isso, assim. Acho que essa sensibilização e essa consciência, acho que é essa palavra, assim. A gente ter consciência desse cenário, dessa relação que a gente tem, né? Enquanto pessoas cristãs com a natureza, sabe? Com as outras pessoas. Acho que vale a Para gente toda pensar. ação tem uma reação, né? Isso sempre vai ter. Tudo aquilo que você fizer vai ter alguma reação depois, ou volta, ou sei lá, e assim é. Então, as suas palavras finais agora, para a gente ir encerrando o nosso papo de hoje. Eu queria agradecer a você, Márcia, ao João, né, a todo mundo também pelo espaço, por me convidarem, né, e para a gente ter esse momento aqui de troca mesmo, de conversa. Eu acho que é sempre importante quando a gente pode, de alguma forma, falar sobre isso e sensibilizar, porque eu acho que talvez a sensibilização seja o começo para a gente pensar, né, sair daqui refletindo sobre, o que eu consigo, então, transformar ou, né, começar uma transição no meu dia a dia, assim, né, de atitudes, de hábitos, e também pensar, né, de onde vêm as coisas que eu uso, como que elas são feitas, né, quem que está fabricando isso, para onde elas, né, depois vão, para onde, né, eu descarto e vão para onde, e saber que tudo está muito interligado e que é assim a nossa responsabilidade, né, enquanto cristãos também, né, cuidar desse ambiente, cuidar dessas relações entre as pessoas, né, e o que eu posso fazer, acho que fica assim essa reflexão e instigar mesmo, né, a pensar o que eu consigo fazer no meu trabalho, no meu dia a dia, né, na minha comunidade, para que a gente consiga mitigar de alguma forma essas mudanças todas que a gente tem observado no planeta, né, como um todo, assim. Legal, É isso. Poliana. João, alguma observação, João? Ah lá, o microfone é desligado. Ah, João. Não. Muito bom bater esse papo de hoje, importante para o nosso mundo atual. É isso aí, porque se a gente não cuidar da casinha da gente aqui, ó, pra onde a gente vai? Né?
Esse é o mundão onde a gente vive, né? Então eu tenho que cuidar dele, essa é a nossa casa. Se a gente não cuidar da nossa casa, eu até agora pelo menos não tô vendo. Tô vendo assim, a passagem pra Lua tá um pouquinho cara, né? Não é assim que a gente vai conseguir. Ou ir pra Marte, né? Ainda tá muito, muito distante. Então a gente tem que pensar. Olha, a gente começa a ver aqueles filmes de ficção científica, né? Daqui a pouco o pessoal tá plantando lá em Marte. Eita, não, mas isso demora muito. Então a gente precisa realmente cuidar disso que a Sim. gente tem aqui, né? Não, com certeza. A gente tem muita coisa linda no nosso planeta, muita coisa incrível e acho que é essa a ideia, assim, a gente manter essa vida, né? E essa diversidade de vida, né? De forma equilibrada, de forma sustentável para todas as pessoas, né? E É não isso aí. pessoas, e qualquer ser vivo. Isso aí, qualquer ser vivo, né? Porque nós fazemos parte dessa criação, né? Não é só o ser humano, é tudo, né? É tudo, toda a natureza, desde a formiguinha, enfim, tudo. Valeu, Poliana. Muito obrigada por você ter aceito o nosso Imagina, convite também. um Foi muito prazer. legal bater um papo com você, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Boa tarde aí para todo mundo. Um abraço e até mais. Até. Valeu. Tchau, tchau. E assim, nós queremos encerrar esse programa de hoje. Que ele tenha sido, assim, interessante, tenha trazido para você uma luz, né? De quem sabe, alguma maneira que você possa pensar para ajudar, né? Como a Poliana estava falando, a gente tem que fazer o nosso, né? Aquele pouquinho que eu faço pode fazer a diferença, porque aí o pouco que eu faço aqui, eu consigo mais um amigo que faz mais um pouco lá, e assim a gente consegue muita gente cuidando desse nosso planeta, cuidando dessa nossa casa. Eu quero desejar a todos um abençoado final de semana, e até a próxima, né, João? Isso aí, semana que vem nós estamos de volta às 14 horas. Bom final de semana, até mais. Estrada, conduzirmos juntos, com o vento sempre a teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada
Deus te acompanha.